de José Luís Peixoto, aqui, aqui e aqui. Quando o cavaleiro acordou, apenas encontrou a escuridão à sua volta. Conseguia ainda sentir o cavalo debaixo de si, mas estranhamente não lhe distinguia um movimento mínimo, nem a respiração, nem um esticão de pele para afastar as moscas, nem o pescoço maciço a virar-se todo para um lado ou para o outro. Na verdade, o cavaleiro não conseguia distinguir os seus próprios movimentos. Tentava lançar um braço para a frente, tinha a sensação nítida de estar a fazê-lo, mas não conseguia sentir esse gesto simples. Fazia como se estivesse a tocar o seu corpo. Passava as mãos pelo peito, sabia-se a fazer esse movimento, mas nem sentia as mãos no peito, nem sentia o peito nas mãos. Chegou a pensar que ainda estava adormecido. Talvez estivesse num daqueles sonhos em que se consegue ter a consciência de estar a sonhar. Esses sonhos tornam-se mais nítidos e reais no momento em que está quase a acordar. Este pensamento acalmou o cavaleiro. Quase adormeceu de novo enquanto esperava por acordar daquele sonho. Então, pareceu-lhe que não podia adormecer dentro de um sonho e assim concluiu que não podia estar a sonhar. Foi então que pensou que estava morto. Essa conclusão foi um instante de pânico, seguido por uma tranquilidade absoluta. Se estava morto, para quê preocupar-se? Tinha pena daquilo que gostaria de ter feito, mas tinha a memória das muitas coisas que conseguira fazer. Habituou-se à ideia de estar morto. Depois, aos poucos, foi-se aborrecendo da morte. Não acontecia nada dentro da escuridão. Era um negro opaco, sem qualquer quebra. Nesta falta de novidades, havia apenas o som. Em muitas ocasiões, o cavaleiro dirigia toda a atenção para o som. Aquilo que ouvia deixava-o perplexo. Distinguia claramente vozes de pessoas, mas não conseguia perceber qual era a língua que falavam. Incansável, o cavaleiro tinha percorrido todo o reino. Durante todos esses anos nunca tinha escutado nada que se assemelhasse àquela língua. Era o outro mundo, pensava. Era a morte. Seria aquela a língua dos anjos? O cavaleiro não sabia. Chegou também a pensar que poderia estar cego, mas se assim fosse, porque estaria montado no seu cavalo, completamente suspenso? O cavaleiro tinha muitas perguntas, tinha poucas respostas. Ia esperar. Não havia mais nada que pudesse fazer. Inquieto e imóvel, observava a escuridão. De repente, a escuridão rasgou-se. O cavaleiro de madeira, montado no seu cavalo, chegou às mãos do menino. As cores da árvore de Natal por trás brilharam mais nesse momento por efeito do rosto do menino. O avô, sentado a pouca distância, dizia-lhe: calma, devagar. O avô sorria. E o presente que ele próprio recebia era poder assistir ao entusiasmo com que o neto segurava no cavaleiro de madeira, imaginando-lhe aventuras. O pai estava do outro lado da sala. Talvez a cidade existisse por detrás das janelas. Ninguém poderia saber ao certo. A mãe aproximou-se do avô, seu pai, e sorriu-lhe. O menino veio a correr e mostrou-lhe os pormenores com que o cavalo e o cavaleiro tinham sido esculpidos. Nesse dia de Natal, o menino tinha 4 anos. Mais tarde, já adulto, haveria de ter uma memória distorcida daquelas horas. Essa seria uma memória feita de tempo morno. Adulto, quando visitava a mãe e passava pela moldura com a fotografia do avô pendurada no corredor, sentia ainda o conforto daquela manhã, o amor. O cavaleiro de madeira acompanhou-o ao longo de toda a infância. As suas cores foram-se desbotando. Os pormenores do rosto e das mãos foram-se lascando. Adulto,
segurava o cavaleiro de madeira dentro das suas mãos de homem e conseguia ver-lhe as imperfeições, mas conseguia também vê-las cobertas por tudo o que tinha descoberto naquele dia de Natal. O avô tinha conversas com a mãe e sorria ao vê-lo brincar no chão da sala. Às vezes, o pai chegava com braçadas de lenha que, ao longo das horas, ia dispondo na lareira. A felicidade existira em todos os pormenores daquela sala. O tempo iria decantá-la pelas vidas que ali se reuniram e que ali celebraram a sua reunião. Gostaram? Perguntou a mãe. Não percebi a última frase, disse a Patrícia. O que significa decantá-la? Perguntou a Inês. As gêmeas estavam tão despertas depois de ouvirem a história como tinham estado antes de começarem a ouvir. A mãe fechou o livro e, antes de a explicar, puxou-lhes os cobertores sobre o peito. Então disse-lhes: o que a última frase quer dizer é que eles estavam muito felizes por estarem juntos, que isso é que era importante e que essa felicidade continuou com eles durante todas as suas vidas. As gêmeas não mexeram o olhar, continuaram a fixar a mãe. E se fechássemos a luz? A mãe estava cansada. Tinha sido um dia longo. Mãe? Chamou a Inês. Sim, disse a mãe. E a Inês fez-lhe perguntas sobre os presentes. A Patrícia também fez perguntas sobre os presentes. A mãe sempre se admirou com o modo como as gêmeas tinham exatamente as mesmas perguntas para fazer. Era como se uma e outra soubessem exatamente as mesmas coisas. A mãe disse que na manhã seguinte, quando abrissem os embrulhos, logo saberiam. Disse que naquele momento não valia a pena estarem a preocupar-se com isso. O melhor seria descansarem bem, porque quando acordassem, haveria muito para brincar. As gêmeas conformaram-se com esta explicação e a Patrícia primeiro, a Inês depois, fecharam os olhos. A mãe afastou-se devagar, as meias sobre a alcatifa, e quando encostou a porta, olhou para os vultos a respirarem longamente sob o cobertor. Com 5 anos, as gêmeas estavam muito crescidas. A mãe chegou à cozinha. Os azulejos brancos refletiam a luz da lâmpada fluorescente. A mãe tirou uma caneca do armário. Era uma caneca de loiça, gasta pelas lavagens da máquina, as cores esbatidas. Do frigorífico, tirou um pacote de leite, encheu a caneca e colocou-a no micro-ondas. Ficou a olhar para ela enquanto rodava, iluminada, como uma caneca que fosse bailarina num palco de vidro. Plim! Toque demasiado alto, demasiado estridente do micro-ondas. A caneca estava a escaldar, mas o leite estava apenas morno. Mexeu-o com uma colher. Então, sentou-se numa cadeira, ao lado da pequena mesa da cozinha, onde pousou o cotovelo. E assim ficou, em pijama, de meias, a beber leite morno e a olhar para o ar. De Jorge Listopade, à procura do Natal. Cada qual tem o Natal que merece? Duvido. Falemos de outra coisa. Levo o rapazinho pela mão. Digo-lhe: vou enfeitar uma pequena árvore de Natal, tão pequena que entre no meu coração para sempre, e se te esqueceres de tudo o que existe agora à tua volta, dela não te esquecerás. Como é que sabes? Perguntei ele. Como é que eu sei? Não sei.
Estas coisas nascem debaixo das nossas pálpebras enquanto velamos e ainda mais quando estamos a dormir. Também nascem quando sonhamos de olhos abertos ou estamos profundamente calados, concentrados, o que alguns chamam orar. Já te tinha explicado isto quando fomos ver os pombos-correios àquela vila do outro lado do rio, lembras-te? Sobretudo quando dormimos e sabemos que dormimos, recebemos muitas informações. Também te digo que alguns acontecimentos ainda não acontecidos chegam até nós enquanto observamos a paisagem e até a nossa rua, quando de repente ela se despe dos objetos, os movimentos param, o ruído cessa e a rua fica sozinha e nossa, inesperavelmente nossa, habitual e diferente. Continuamos a andar mão na mão. Eu tenho luvas de pele fina, tu tens uma luva de lã, só uma. Perdeste a outra? Como é que isso foi? Não sei, mas não tive culpa. Uma luva chega-me. Perdia, diz o pequeno. É bom aprendermos a perder. O importante é não perdermos o nosso nome entre tantos nomes no mundo. Mas mudemos de assunto. Temos de comprar incensos lá para casa, digo eu, e entramos numa loja iluminada. É um fim de tarde. Vai ser como se tivéssemos rosas, lilazes, jacintos verdadeiros. A casa transformar-se-á em jardim. É pena que não se possa comprar o cheiro da relva recentemente cortada. Não vamos, porém, pôr nenhum incenso no quarto da árvore pequena. Ela é que irradia a fragrância, a sua, a do Natal, compreendes? Compreendo e não compreendo. É bem possível compreendermos e não compreendermos. Julgo mesmo que só desse modo se pode viver. Tudo pode acabar por ser útil e tudo pode acabar em nada. Tudo pode ser tudo e em tudo, mas esse mesmo tudo pode decompor-se até ao zero. Em suma, tudo concorre para fortificar a nossa consciência. Como numa escada rolante, quando ela anda, quando o mecanismo funciona, nós andamos sem parar. Quando a máquina para por causa de uma avaria ou por uma outra razão qualquer, andamos nós sem andar na escada feita para rolar. Mas é a mesma escada. Tens frio? O inverno é mau? Perguntas tu. Não respondi imediatamente. Começou a chuviscar. Chuva misturada com neve, a neblina descia sobre o mundo onde tínhamos estado. Se o inverno é mau, retomei eu o diálogo. No inverno acontecem mais acidentes, estamos mais doentes, a morte engole muitas pessoas que queriam viver ainda mais um verão. É assim mesmo. Mas no inverno, ao contrário das outras más notícias, nasceu o menino com letra maiúscula, o que nem todos os anos acontece. No inverno comem-se mais doces e castanhas assadas. Os doces caseiros são feitos no verão para serem comidos durante o inverno. Tal como aquelas pequenas maçãs, tu sabes quais são. E bebe-se chá quentinho, translúcido. E as vozes humanas são mais aveludadas. Não te preocupes se não entenderes tudo o que te estou a dizer. Um dia compreenderás. Não me preocupo. Ainda sou criança. Antes de festejarmos, vamos jantar. Aquela boa sopa, carpa cozida com molho de manteiga e aquela salada russa que a tia sabe fazer como ninguém, porque a prepara 24 horas antes e, uma vez feita, deixa repousar em cima do armário, coberta com uma toalha de linho. De linho!
A seguir virá então a famosa tarte de maçãs amargas, que é muito especial, com um fabrico complicado e bonito, com uma receita que é especialíssima e só um membro da família, entenda-se, da família grande, tios, primos e primas afastados, avós, noras, etc. Só um em cada clã pode conhecer. Receita que é um bem que se herda, um património. Já tenho fome. Não, fome, mas gosto de estar à mesa. Consigo. Contigo. Espera um pouco. Primeiro, quando chegarmos, vamos ter de nos secar. Talvez mudar de roupa, vê lá tu. Estamos molhados e sujos. Depois aconselho a que ficamos durante algum tempo quietos e vamos lembrar-nos dos que não estão conosco, mas podiam estar. Porque alguns estão vivos e só as circunstâncias não permitem que isso aconteça. Só depois será iniciada a verdadeira festa de Natal. A última antes da guerra. Agora não digo mais nada. Beijo a tua cabeça para ela pensar bem. Beijo os teus olhos, meu filho, para eles observarem e verem com clareza. Junta-te ao teu destino. O filho calou-se. Era eu, em Praga, no ano de 1940. De José Eduardo Agualusa. A noite em que prenderam o Pai Natal. O velho Pascoal tinha uma barba comprida, branca, muito branca, que lhe caía em tumulto pelo peito. Estilo? Não. Era desleixo mesmo. Puríssima, genuína miséria. Mas foi por causa daquela barba que ele conseguiu o trabalho. Por isso e por ter nascido albino, pele de osga e piscos olhinhos cor-de-rosa, sempre escondidos por detrás de uns enormes óculos escuros. Naquela época, já nem pensava mais em procurar emprego, certo de que morreria em breve numa rua qualquer da cidade, mais de tristeza que de fome, pois para se alimentar bastava-lhe a sopa que todas as noites lhe dava o general e uma outra côdea de pão descoberta nos contentores. À noite, dormia na cervejaria, na mesa de bilhar, enrolado num cobertor. Outro favor do general. E sonhava com a piscina. Tinha trabalhado 40 anos na piscina, desde o primeiro dia, como zelador. Sabia ler, contar e ainda todas as devoções que aprendera na missão, sem falar da honestidade, higiene, amor ao trabalho. Os brancos gostavam dele. Era Pascoal para aqui, Pascoal para ali. Confiavam nas crianças pequenas. Alguns até o convidavam para jogar futebol. Foi um bom guarda-redes. Outros segredavam confidências. Pediam o quarto emprestado para fazer namoros. O quarto de Pascoal ficava junto aos vestiários masculinos. Aquela era a sua casa. Os brancos davam-lhe palmadas nas costas. Pascoal, o único preto em Angola que tem casa com piscina. Riam-se. Pascoal, o preto mais branco de África. Contavam piadas sobre albinos. Conheces aquela do Soba, no dia da raça, que foi convidado para discursar? O gajo subiu ao palanque, afinou a voz e começou. Aqui em Angola somos todos portugueses, brancos, pretos, mulatos e albinos. Todos portugueses. Os pretos, pelo contrário, não gostavam de Pascoal. As mulheres mochuchavam, cuspiam quando ele passava, ou pior do que isso, fingiam nem sequer o ver. As crianças saltavam o muro, madrugadinha, e lançavam-se à piscina. Ele tinha de se levantar em cuecas para os tirar de lá. Um dia comprou uma espingarda de chumbo, uma pressão de ar em segunda mão, e passou a disparar contra elas, emboscado por detrás das acácias. Quando os portugueses fugiram,
Pascoal compreendeu que os dias felizes haviam chegado ao fim. Assistiu com desgosto à entrada dos guerrilheiros, aos tiros, ao saque das casas. O que mais lhe custou nos meses seguintes foi vê-los entrar na piscina, camarada para aqui, camarada para ali, como se já ninguém tivesse nome. As crianças, as mesmas que antigamente Pascoal expulsava a tiros de pressão de ar, faziam xixi do alto das pranchas, até que numa certa tarde faltou água. Não veio no dia seguinte, nem no outro, nem nunca mais. O cloro acabou pouco depois. A piscina murchou. Ficou amarela, de um amarelo baço. Ficou ainda mais baça e subitamente encheu-se de rãs. Ao princípio, Pascoal tentou combater a invasão, indo buscar a espingarda. Não resultou. Quanto mais rãs matava, mais rãs apareciam. Rãs felizes, enormes, que nas noites de lua cheia cantavam até de madrugada, abafando o eco dos tiros ao longe e o latido dos cães. Uma espécie de cansaço desceu por sobre as casas e a cidade começou a morrer. África, vamos chamar-lhe assim, voltou a apoderar-se do que fora seu. Abriram-se cacimbas nos quintais, acenderam-se fogueiras nos jardins. O capim rompeu o asfalto, invadiu os passeios, os muros, os pátios. Mulheres pilavam milho nos salões. Os frigoríficos passaram a servir para guardar sapatos. Pianos deram excelentes coelheiras. Gerações de cabras cresceram a comer bibliotecas, cabras eruditas, especializadas em literatura francesa, umas, outras em finanças ou arquitetura. Pascoal esvaziou a piscina, limpou-a, juntou todo o dinheiro que tinha e comprou galinhas. Pediu desculpa à piscina. Amiga, disse-lhe, é só por alguns meses. Vou vender ovos, vendo os pintos e compro água boa, compro cloro. Vais voltar a ser bonita como antigamente. Os tempos que se seguiram, porém, foram ainda piores. Uma tarde apareceram soldados e levaram as galinhas. Pascoal não disse nada. Devia, talvez, ter dito alguma coisa. Esse albino está armado em arrogante, irritou-se um soldado. Deve pensar que é branco, vejam só, um branco de imitação. Bateram-lhe, deixaram-no como morto dentro da piscina. Meses depois vieram outros soldados. Tinham-lhes dito que ali havia um albino que criava galinhas e como não encontraram nenhuma, é claro, bateram-lhe também. A guerra regressou com muita raiva. Aviões bombardearam a cidade, o que restava dela, durante 55 dias. Ao 36º, uma das bombas destruiu a piscina. Durante semanas andou Pascoal à deriva, por entre os escombros. Uma vez apareceram 3 homens de jipe, um branco, um mulato, um preto, e todos de casaco e gravata. Meu Deus, lamentou o mulato, fazendo com a mão um largo gesto de desânimo. Foi um urbicídio isto, um urbicídio. Pascoal não sabia o significado da palavra, mas gostou dela. Foi um urbicídio, repetiu. E ainda hoje, sempre que se lembra da piscina, fica horas a remoer naquela frase. Foi um urbicídio aquilo, um urbicídio. Uma tropa de brancos muito estrangeiros, todos com chapeuzinhos azuis, recolheu-o numa madrugada de chuva e trouxe-o para Luanda. Ficou 2 dias no hospital, onde lhe trataram das feridas e lhe deram de comer. Depois mandaram-no embora. O velho passou a viver na rua. Um dia, era dezembro e fazia muito calor, o indiano do novo supermercado, na Mutamba, veio falar com ele. Precisamos de um Pai Natal, disse-lhe. Contigo poupávamos na barba e, além disso, como tens um tipo nórdico, ficava a coisa mais autêntica. Estamos a dar 3 milhões por dia, serve? A função dele era ficar em frente ao supermercado, vestido com um pijama vermelho e de barrete na cabeça. Como estava magrinho,
foi necessário amarrar-lhe 2 almofadas na barriga. Pascoal sofria com o calor, suava o dia inteiro debaixo do sol, mas pela primeira vez, ao fim de muitos anos, sentia-se feliz. Assim vestido, com um saco na mão, ele oferecia prendas às criancinhas, preservativos doados por uma organização não governamental sueca ao Ministério da Saúde e convidava os pais a entrar na loja. Sou o Pai Natal Cambulador, explicou ao general. Cambulador foi ofício em Angola até à primeira metade deste século. Gente contratada para aliciar clientes à porta dos estabelecimentos comerciais. Cada dia Pascoal gostava mais daquele trabalho. As crianças corriam para ele de braços abertos. As mulheres riam-se, cúmplices, piscavam-lhe o olho. Nunca nenhuma mulher lhe tinha sorrido. Os homens cumprimentavam-no com deferência. Boa tarde, Pai Natal. Este ano como é que estamos de prendas? O velho apreciava sobretudo o espanto dos meninos da rua. Faziam roda, pediam muita licença para tocar o saco. Um, pequenino, fraquinho, segurou-lhe nas calças. Paizinho Natal, implorou, me dá um balão. Pascoal tinha instruções severas para só oferecer preservativos às crianças acompanhadas e, mesmo assim, dependia do aspecto da companhia. O contrato era claro. Meninos da rua deviam ser enxotados. Ao fim da segunda semana, quando a loja fechou, Pascoal decidiu não tirar o disfarce e foi naquele escândalo para a cervejaria. O general viu e não disse nada. Serviu-lhe a sopa em silêncio. Faz muita miséria neste país, queixou-se o velho enquanto servia a sopa. O crime compensa. Nessa noite não sonhou com a piscina. Viu uma senhora muito bonita descer do céu e pousar na beira da mesa de bilhar. A senhora usava um vestido comprido, com pedrinhas brilhantes e uma coroa dourada na cabeça. A luz saltava-lhe da pele, como se ela fosse um candeeiro. Tu és o Pai Natal, disse-lhe a senhora. Mandei-te aqui para ajudar os meninos despardalados. Vai à loja, guarda os brinquedos no saco e distribui-os pelas crianças. O velho acordou estremunhado. Na noite densa, em redor da mesa de bilhar, flutuava uma poeira incandescente. Voltou a enrolar-se no cobertor, mas não conseguiu adormecer. Levantou-se, vestiu-se de Pai Natal, pegou no saco e saiu para a rua. Em pouco tempo chegou à Mutamba. A loja brilhava enorme na praça deserta como um disco voador. As Barbies ocupavam a montra principal, cada uma no seu vestido, mas todas com o mesmo sorriso entediado. Na outra montra estavam os monstros mecânicos, as pistolas de plástico, os carrinhos elétricos. Pascoal sabia que se partisse o vidro dessa montra, conseguiria passar a mão através das grades e abrir a porta. Pegou numa pedra e partiu o vidro. Já estava a sair com o saco completamente cheio quando apareceu um polícia. No mesmo instante, atrás dele, acendeu-se uma acácia na esquina e Pascoal viu a senhora a sorrir para ele, flutuando sobre o lume das flores. O polícia não pareceu dar por nada. Velho sem vergonha, gritou. Vais dizer-me o que levas nesse saco? Pascoal sentiu que a sua boca se abria sem que fosse essa a sua vontade e ouviu-se a dizer: são rosas, senhor. O polícia olhou confuso. Rosas? O velho está cacimbado. Deu-lhe uma chapada com as costas da mão, tirou a pistola do coldre, apontou à cabeça dele e gritou: são rosas? Então mostra-me lá essas rosas. O velho hesitou um momento, depois voltou a olhar para a acácia em flor e viu outra vez a senhora sorrindo para ele, belíssima, toda ela uma festa de luz. Pegou no saco e despejou-o aos pés do guarda. Eram rosas, realmente, de plástico. Mas eram rosas.